Muito bem, são 2h43 da tarde aqui no Rio de Janeiro e esse vídeo é para você que quer entender o que está acontecendo com o Bitcoin hoje, o que é corte da taxa de juros, se é que vai ter corte, vocês vão descobrir isso aqui nesse vídeo, o que ele vai impactar no preço do Bitcoin hoje e nos próximos dias. Nesse vídeo você vai descobrir se está valendo a pena comprar, qual é o melhor ponto de entrada nesse momento, qual é a minha estratégia no Bitcoin e o que eu acho do mercado de maneira geral. A gente vai fazer uma análise gráfica completa e uma análise de mercado bem legal, economicamente e politicamente falando, hoje, beleza? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E me segue no Instagram, @GabsCryptoLife. O QR Code está aparecendo aí agora na tua tela. Vamos pro vídeo. Bom, vamos aqui para o gráfico do Bitcoin, tá? Eu estou plotando no diário, até porque hoje eu só quero focar no gráfico diário, tá? Pelo impacto que a gente vai ver com o gráfico hoje. Basicamente, o preço está seguindo a análise gráfica de ontem. Se você não viu, vá lá ver. O vídeo ficou bem curtinho, apenas 6 minutos, somente uma análise gráfica para você entender. Vale a pena, tá? Então, o que está acontecendo? O preço, justamente ontem, travou na banda superior da banda de Bollinger e hoje ele recuou aqui para baixo, buscando suporte na upper da nuvem de Shimoku, tá? E a resistência ali na região de 60.800 até 61.200. Essa região é uma resistência. O preço está tentando romper essa resistência e está usando como suporte a nuvem de Shimoku, tá? Nesse momento. Como eu falei ontem, isso aqui é um suporte bem legal, porque mostra que o preço não tem mais para onde cair, tá? Tá doido para conseguir romper e basicamente está esperando algo positivo para conseguir romper e vir estressar o patamar aqui de cima da nossa bandeira de alta, lá próximo a 62 mil dólares. Tudo bem? Esse estopim pode ser entre hoje e amanhã, já que hoje, lá por volta de 5 horas da tarde, 6 horas, a gente vai ter o anúncio oficial do corte da taxa de juros. Eu vou falar sobre isso depois. Mas focando no gráfico, o que pode acontecer hoje? Tá? Se a gente for olhar de um lado positivo e esse corte na taxa de juros influenciar de maneira bem positiva o mercado, rapidamente o preço pode conseguir romper essa primeira barreira e vir estressar aqui essa região mais alta aqui, lá em 62.300, 62.400, tá? Quiçá chegar um pouquinho mais acima ali em 63, 63.200, que seria a upper do canal de Keltner, tá? Seria o máximo que o preço poderia chegar hoje, até porque logo acima a gente tem a resistência de 64, que poderia travar o preço. Então a gente teria aqui tanto a banda de Bollinger, quanto a canaleta da bandeira, quanto essa região amarelada de Fibonacci, quanto o canal de Keltner, quanto a resistência de 64. Então são muitas resistências até o caminho para vir aqui no 64 hoje, tá? Acredito que o máximo que o preço possa chegar, facilmente falando hoje, seria estressar essa região de 62 aqui, tá? Da região da bandeira, aqui próximo, passando um pouquinho aqui acima de 61.600, onde não conseguimos passar ontem. Tudo bem? Por outro lado, se a gente não conseguir romper isso aqui hoje e perdermos o suporte da nuvem de Shimoku, que seria aqui em 59.700, o preço vai buscar a mediana da banda de Bollinger, que faz congruência com a região de 0.23, essa região vermelha aqui da extensão de Fibonacci, tá? Então o preço pode vir até ali em 57.700, 57.600, 57.800, fazer a mínima aqui. Perdendo um pouquinho, a gente pode vir buscar o suporte de 57, caso o corte de juros não seja o esperado, caso isso não impacte o mercado de forma positiva, tá? O mercado também pode ter tentado se antecipar aqui ontem. Então, essas são as duas hipóteses, basicamente muito parecido com a análise gráfica de ontem. A gente está vivendo esse momento aqui de uma lateralização mais forte, desde essa época de bandeira, tá? Mas eu quero trazer para vocês uma coisa importante. Apesar de eu não mostrar isso graficamente aqui agora,
Eu vou mostrar no outro vídeo, porque eu não quero me alongar. Mas se a gente comparar os ciclos, esse ciclo está muito parecido com os ciclos passados, onde a gente teve uma alta, que seria a nossa fase 1. Essa fase 1 ela termina com um leve pullbackzinho, com uma travada, e depois a gente tem a nossa fase 3. E se vocês forem olhar, essa nossa grande bandeira de alta é justamente isso. A nossa fase 1. Rapaz, o que está acontecendo? Pronto. Voltamos. Essa nossa grande bandeira de alta é bem isso. A nossa fase 1. Isso no diário. Nosso pullback 2. E aqui seria o início, quando rompermos isso aqui, da nossa onda 3, tá? Bem parecido com os outros ciclos. Isso terminaria onde, Gabriel? Aqui terminaria a nossa onda 3, entre 100 a 111 mil dólares. A gente teria um pullback, tá? E lá em 2025 a gente faria o nosso topo histórico, que está entre 150 a 270 mil dólares. Ainda não tem muito como você cravar um preço mais perto como aqui. Aqui eu não sou vidente, mas eu cravaria em torno de 100 a 111 mil dólares. Essa nossa primeira pernada, tá? Mais perto, essas análises vão ficando cada vez mais presentes. Mas isso daqui está muito mais claro se vocês olharem o gráfico semanal. O gráfico semanal, isso aqui está muito mais claro. A gente tem aqui uma pernada 1, uma pernada 2 e a gente vai iniciar a pernada 3, que entrega um máximo proporcional a esse aqui. Tá? Nesse gráfico semanal, se vocês olharem a longo prazo, gente, a gente ainda tem aquele padrão xícara totalmente altista rolando. Vem que aqui a gente tem xícara e uma alça completamente bem definida e linda. Isso daqui vai entregar um diâmetro proporcional a esse aqui, geralmente é metade desse diâmetro. E aí a gente estaria falando de, no final desse topo, mais de 113%. Tá? Então, assim, tudo ainda indica, quando você tira o desespero e bota o cérebro para raciocinar, tudo indica uma alta, tá? Ainda nesse bull run. Então não se desespere. O DXY segue esburacando, principalmente com esse possível corte de taxa de juros. Com esse corte da taxa de juros, gente, o DXY muito provavelmente vai perder esse suporte de 100 e vai buscar ou 98 ou 97. Quando isso acontecer e o dólar estiver caindo, o DXY estiver caindo, o Bitcoin, que guarda essa correlação inversamente proporcional com o DXY, vai lá para cima para os 100 mil dólares. Então não tem motivo para vocês se desesperarem. Para mim, enquanto o Bitcoin estiver aqui dentro dessa bandeira, é momento de compra pensando na médio barra longo prazo. É momento de focar fazendo preço médio. É óbvio que vocês precisam avaliar os seus riscos, o que vocês estão dispostos a arriscar, o que vocês estão dispostos a lidar, principalmente no emocional. Mas, ao meu ponto de vista, é muito mais arriscado não estar posicionado no mercado cripto hoje do que estar posicionado. Tá? No mundo, já começo com um corte da taxa de juros que está rolando ao vivo. O Powell vai iniciar esse novo ciclo. Tá? Ainda não se sabe se vão ser 25 pontos ou 50 pontos. No início falava-se muito de 25 pontos, mas o fato é que é bem provável que seja 50 pontos. E isso pode ser o estopim para essa nossa rompimento dessa nossa bandeira aqui. Tá? Quando a gente romper isso aqui, a gente vai ter uma resistência em torno de 66, 67 e depois uma ali em torno de 70 ao topo histórico. Tá? Rompendo essas duas resistências, embora é pump espasmódico, é alta infinita, é 109 mil dólares, então é loucura não estar posicionado. Tá? Bom, El Salvador é outro grande player do mercado que segue comprando Bitcoin. Já são 349 milhões de dólares, tá? Acumulados em Bitcoin. A última compra foi feita a 61 mil dólares. El Salvador, junto com MicroStrategy, BlackRock, seguem acumulando. Então, se eles estão acumulando, não tem porque o varejo vender. El Salvador. E é por isso que vocês têm que seguir com essa ideia de focar no preço médio. Bom, sobre a guerra, agora primeiro em Israel.
O Hezbollah diz que o Israel, foi um ataque israelense, os Pacers que explodiram e mataram, se não me falha a memória, 8 terroristas. Agora, no enterro desses terroristas, walkie-talkies explodiram e deixaram mais feridos e possível mortos. 9 morreram e mais 300 pessoas ficaram feridas. E o Hezbollah atribui esse ataque a Israel. Tá? O mundo segue nessa hecatombe espasmódica, possivelmente nuclear, e é por isso que o Bitcoin segue sendo opção contra tudo. Tá? Por exemplo, a Ucrânia, que tem se provado cada vez mais forte com o apoio das armas do Ocidente, destrói maior depósito de munições da Rússia. Com certeza a Rússia, quando iniciou essa guerra, não fazia ideia que a Ucrânia daria tanto trabalho. Óbvio que os russos desmentiram, falaram que eles conseguiram destruir esses drones antes de fato atingirem o alvo, que era o depósito de munição, e falaram que os incêndios foram pequenos incêndios e que estão evacuando apenas para a segurança da população, mas o fato é que aparentemente conseguiram atingir o alvo sim, porque os focos de incêndio são enormes, tá? E basicamente, junto com quando a Ucrânia destruiu os pontos de combustíveis da Rússia e ficou pegando fogo por dias, a Ucrânia está dando um trabalho maior do que a Rússia esperava. Putin está desesperadamente torcendo para o Trump ganhar a eleição, porque o Trump, uma das promessas do Trump é acabar com a guerra, e basicamente como ele vai fazer isso? Obrigando a Rússia a se render e ceder 20, 15, 10% do seu território à Rússia. Tá? Basicamente, então, o Putin está torcendo para isso, porque está chegando um momento em que a Rússia está acuada. A Ucrânia já invadiu a Rússia territorialmente falando, isso não acontecia desde a Segunda Grande Guerra, e basicamente o Putin precisa de uma resposta. A Rússia não pode sair perdendo mais essa guerra, ainda mais uma guerra que era teoricamente fraca, quer dizer, uma guerra fácil. E não sei se a Rússia, talvez, sentindo acuado, usaria alguma arma nuclear para destruir a Ucrânia, porque se isso acontecer, o Ocidente de fato vai devastar a Rússia. Não vai ser como foi em Hiroshima e Nagasaki. Enquanto isso, o nosso índice do Freengrid saiu do medo, voltou para o neutro, basicamente porque o mercado está esperando como o mercado vai reagir com esse corte na taxa de juros. Falo para os senhores, o nosso bull run está prestes a começar. Em outubro, muito provavelmente, historicamente falando, o Bitcoin sempre entrega uma alta legal em outubro, novembro. Com dezembro, uma alta um pouco mais leve, tá? Para a gente ter um pullbackzinho para depois atingir novos topos históricos e depois o mercado começar a cair. Então vocês têm que saber o momento de se posicionar e principalmente saber o momento de sair. Quem não sabe operar no mercado, clica no link abaixo que eu tenho um guia fácil para iniciante, para médio investidor, ou para aquele cara que já investe, mas não sabe nada de como armazenar suas criptos de maneira segura. Tá tudo aqui embaixo, focado no emocional, focado na corretora, focado em tudo. É um guia muito bom, preço super acessível, a gente também tem material gratuito, clica ali embaixo para você ver. E para finalizar, nosso volume hoje está em 55 bilhões, justamente na expectativa do que pode acontecer, mas a liquidação segue alta, 25 milhões de dólares em liquidação. Não precisa operar alavancado, pelo amor de Deus, vocês não precisam operar alavancado focando em médio barra longo prazo para conseguir ganhos relevantes nesse mercado. É melhor vocês minimizarem os riscos e operarem com sabedoria. Não adianta colocar dinheiro do leite, dinheiro da carne, coloque, por mais que seja pouco. Gente, vocês precisam começar a investir com responsabilidade, tá? Vou ficando por aqui, bons trades a todos, façam suas próprias análises e aproveitem o bull run. Quem suportou o crash do dia 5, quem suportou o crash da pandemia, gente, esse corte da taxa de juros é o primeiro desde o evento pandêmico, tá? Então vocês precisam estar bem posicionados, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, bons trades a todos.